Bom, boa tarde a todos. Boa Prazer tarde. estar aqui com vocês. É, Bom, eu me sinto muito assim na obrigação de expor a minha opinião, né? Haja vista que minha vida é praticamente resumida em futebol, né? É o que eu mais amo na minha vida fazer é futebol. E nessa época de Copa do Mundo, eu entendo que eu tenho uma relevância importante, um papel importante, inclusive com os jovens brasileiros, principalmente, de poder inspirar, de poder ajudá-los e poder estar compartilhando um pouco do meu conhecimento e da minha experiência em Copas do Mundo. Né? É, Acho que Copa do Mundo é um momento muito especial para os atletas brasileiros que participam e começou porque vi uma pequena minoria barulhenta é, cometendo muitas injustiças e então me senti na obrigação de poder de dar a minha opinião, né, e tentar amenizar o ambiente, principalmente para a seleção brasileira, porque esse momento é um momento especial demais para o Brasil, né, onde todos os brasileiros, né, jogam suas esperanças em cima da seleção brasileira. Então eu me senti na obrigação de poder ajudar a nossa seleção com a minha opinião, de poder, né, proteger e defender os nossos atletas e não somente pelo simples fato de defender, mas emitindo opiniões verdadeiras. Eu acho que foi importante nesse momento. Acho que de alguma maneira eu consegui alcançar muitos brasileiros que é, tinham dúvidas de como poder apoiar a seleção brasileira, né? E nós viemos de uma eleição muito acirrada, nós vivemos num país extremamente polarizado e as coisas estavam se confundindo muito, né? E o futebol ele é um instrumento somente para ajudar as pessoas, para trazer felicidade, alegria. Isso por experiência própria, porque tanto em 94 como em 92 a gente talvez tinha os mesmos problemas enquanto nação, enquanto sociedade, e quando a gente vencia, a gente percebia que amenizava muito o sofrimento do nosso povo. E entendo que seria da mesma forma, né? Acho que de alguma maneira com os meus pronunciamentos a gente contribuiu, mesmo que seja alcançando, né, poucos brasileiros, a gente conseguiu tocar o coração de alguns e de fato poder unir, né, mesmo que de forma momentânea, aí, o povo brasileiro para esse momento tão especial que é a Copa do Mundo. Ronaldo, quando termina para a seleção uma Copa como essa, evidentemente todo mundo quer apontar para os erros. Foi aqui, foi os jogadores, foi a comissão, foi isso, foi aquilo. Na sua opinião, por que o Brasil foi embora mais cedo? Aonde errou? O que, que não deu certo para não vencer esse jogo? Tecnicamente, fora de campo, enfim. O que, que você acha? Está todo mundo frustrado? O que, que aconteceu na sua opinião? Eu acho que eu tenho que ser justo com o cenário inteiro e devo admitir que toda a gestão logística da CBF foi extremamente positiva. É, os jogadores tiveram a privacidade que precisavam, ao mesmo tempo teve o tempo de atender a imprensa, teve tempo de atender e estar próximo da família. Eu acho que a CBF nesse sentido atuou muito bem durante toda
a competição. E diretamente ao ponto no que eu acho que foi decisivo para a gente ser desclassificado, eu acho que faltou aquela malandragem que é nossa característica também, né? Não é só uma característica dos argentinos, de catimba. Eu acho que o brasileiro, nós temos muitas características positivas com o nosso talento, o drible, a nossa ousadia, a nossa alegria, mas também é característica nossa a malandragem, entre aspas, positiva de você segurar o jogo que já está decidido. A gente está acompanhando essa Copa e a gente vê o quão difícil é fazer um gol. E uma vez que você faz o gol dentro de uma prorrogação, faltando 5 minutos para acabar, esse jogo tem que estar acabado. De alguma maneira, a seleção brasileira tinha que ter essa malandragem mais de segurar a bola, talvez de não arriscar tanto na frente, fazer com que nada acontecesse daquele jogo. Já tinha conseguido isso durante a maior parte do jogo, porque a Croácia, se não me engano, só fez um chute a gol e foi esse que desviou no Marquinho e acabou entrando. Então, eu acho que a seleção brasileira teve muita coisa positiva que a gente vai reaproveitar mais para frente, com certeza. Jovens talentosíssimos e os mais experientes que atuaram super bem também, mas sobretudo os jovens que nós vamos reaproveitar, logicamente, para o futuro. Nós tivemos muita coisa boa, muito legado bom nessa Copa e por um pequeno detalhe que eu chamaria, entre aspas, essa malandragem do futebol, essa catimba que faltou realmente ali, principalmente depois de ter feito o gol na prorrogação. Ali o jogo já deveria começar a diminuir o ritmo, manter a posse de bola. O time da Croácia já estava cansado, igual que a seleção brasileira também, mas a gente aprende isso muito cedo, né, nas categorias de base, como, né, a gente esfriar o jogo, manter a posse de bola. E com a qualidade da nossa seleção, isso seria muito mais fácil. Portanto, eu acho que aí foi exatamente onde nós pecamos. Eu não concordo com nenhuma das teorias sobre a escalação da, da disputa do pênalti. Acho que mudar ali a sequência da disputa do pênalti é extremamente delicado você chegar para um jogador e mostrar que você não tem confiança nele, pedindo que o outro assumisse o seu lugar. Isso daí não existe no futebol, num grupo onde todos têm uma plena confiança do treinador e de uma nação. Você chegar ali e pedir para trocar, isso daí é um grande absurdo. E quem sustenta essa teoria, para mim, realmente não entende a dinâmica de um grupo, né? Então, fica aqui mais um detalhe da minha parte em consideração a tudo isso. Ronaldo, eu queria ouvir. Você perdeu já uma Copa em 98, imagino que tenha voltado para o Brasil absolutamente frustrado, querendo se esconder num buraco e não sair mais de lá durante 4 anos. Perdi duas, né? Mas eu digo uma na final ainda. Exato, 98, E eu digo, estou perguntando isso pelo Neymar, porque eu acho que o sentimento que ele deve estar hoje é isso. E ele deixou em aberto o futuro dele na seleção, volta, não volta. O que você acha, assim? Nesse momento realmente dá vontade de falar, não quero mais mesmo, e você repensa e volta. E o que você falaria para ele, por exemplo? Eu super entendo o momento que todos eles estão passando, e principalmente o Neymar, onde a pressão e a carga é muito maior em cima dele. É muito normal ele estar deprimido, triste, né? Talvez até sem vontade de jogar, e sem planejar nada para o futuro, mas isso vai passar com certeza, porque essa decepção ela há de ser temporária e o Neymar vai voltar
com tesão de sempre, com a vontade de sempre. Mas eu queria reforçar essa necessidade do acompanhamento da saúde mental dos nossos atletas. Eu acho que eu abordo isso no meu filme, e quem não viu, aproveito para fazer a propaganda, porque realmente é muito importante a gente tocar nesse assunto, e principalmente tratando-se de Copa do Mundo, quando realmente o mundo inteiro está olhando para a seleção brasileira, e o mundo inteiro estava olhando para o Neymar, a expectativa toda em cima dele. E quando eu vi a entrevista dele falando que psicologicamente estava destruído, e aquilo partiu meu coração de uma maneira assim que eu também fiquei destruído psicologicamente, e queria encontrar alguma forma de poder ajudá-lo. Mas eu acho que essa ajuda existe hoje em dia. Na minha época era pouco falado, mas eu aconselharia que tivesse um acompanhamento psicológico para aguentar essa pressão, que ela é extremamente desproporcional para qualquer ser humano. Ronaldo, recentemente a gente teve Calma aí, um de cada vez aí, gente. Recentemente a gente teve uma declaração. Calma aí, filho. Deixa ela perguntar aqui. Recentemente a gente teve uma declaração do Kaká dizendo que o país não te valoriza, que você não seria reconhecido na rua, e aí eu vou citar as aspas dele, que seria só um gordo andando. Eu queria saber como você se sentiu quando você ouviu isso, e se você concorda com essa frase. Eu vi essa entrevista não, porque ele estava comentando para a Bein Sport. Eu assisti os jogos que eu não assisti ao vivo, eu assistia pela TV, então eu assisti ao vivo isso, e no conceito que ele estava falando não me chamou absolutamente nada a atenção. Acontece que a tradução literária, assim, ela parece ser muito mais polêmica do que ela é. Talvez ele quisesse se referir a um tratamento que todos nós, né, recebemos enquanto brasileiros e bem-sucedidos no exterior. Talvez culturalmente nós recebamos aí um tratamento mais especial fora do Brasil do que no próprio Brasil. E o inglês dele também não estava grandes coisas, muito melhor do que o meu, e ali eu achei que ele estava meio que enrolado na hora de passar essa ideia do que ele estava querendo dizer. Mas logicamente a tradução nua e crua ficou uma tradução feia, mas não tem nenhum problema. No dia seguinte eu estava jogando pádel com ele aqui, e nós não temos absolutamente nada um com o outro. Eu acho que talvez ele estivesse se referindo à suposta distância que os brasileiros, né, os ídolos que estavam na tribuna ali, tinham da torcida, assim. Eu acho que talvez ele estava dando um recado para quem criticou vocês por estarem ali. Você concorda com essa abordagem dele? Eu não sei quem criticou a gente que estava no VVIP, que é a área reservada aos legends e campeões do mundo, né? Talvez a pessoa que criticou também não tenha nem esse conhecimento, né? E eu vi outros grandes ex-jogadores também em camarotes mais privados, se exaltando muito mais, em lugares que era mais permitido, né? Imagina ali com chefes de estado, eu levantando, tirando a camisa, rodando, pulando, fora de lugar. Portanto, ali faltou só conhecimento também entre os setores do estádio, né? Para quem jogou essa opinião. Qual a tua opinião, Ronaldo, sobre um técnico estrangeiro treinar a seleção, e no teu canal chegaste a defender ou elogiar o Fernando Diniz? Por que, na tua opinião, ele seria um bom nome? E também queria ouvir a tua opinião sobre um técnico estrangeiro na seleção. Bom, primeiro eu sou a favor também de algum nome estrangeiro. Eu não sustento
esse tabu de que o estrangeiro não poderia contribuir ao futebol brasileiro. Nós temos grandes exemplos atuando no Brasil, que, né, no meu caso mesmo, o meu treinador no Cruzeiro, ele é uruguaio, que é uma grande escola de futebol e nos ajudou a tirar de um buraco que a gente estávamos há 3 anos. Agora, nós temos que discutir os nomes exatamente, né? Eu acho que tem grandes nomes internacionais aí na mesa, e as opções brasileiras não vejo muitas, e o que eu quis dizer na minha live foi que o Fernando Diniz é um dos nomes brasileiros que mais me agrada nesse momento. Mas, enfim, antes do anúncio do treinador, eu acho que a CBF ainda terá outros anúncios para fazer, né? Eu acho que a escolha do treinador, ela vem de um conceito de como que a direção da CBF ou o presidente quer que a seleção jogue, né? Então, a partir desse conceito de jogo que a seleção escolher, aí sim buscar os perfis mais adequados para esse tipo de jogo. Mas tem muitos nomes incríveis no mercado que eu acho que fariam muito bem. O próprio Ancelotti, o Abel do Palmeiras, o Mourinho da Roma, são nomes incríveis, todos eles com contratos, né? Mas são nomes incríveis. Eu não sei o que a CBF vai fazer, mas a minha opinião é que eu apoiaria um nome estrangeiro também. Você acha que o jogador tem que ser ouvido nesse tipo de decisão? Ficou para trás. Se podemos dizer que Eu não diria assim, não diria que ficou para trás, eu acho. você pensar num estrangeiro que é orgulho nacional, aquela coisa toda. Eu não. Nada a ver com xenofobia, nada disso. Não, mas eu não diria que ficou para trás. Eu acho que a seleção brasileira, né, desde 2002 que não ganhamos nada, é um momento propício para poder arriscar, né, e inovar e trazer uma novidade para o cenário nacional. Eu não vejo nenhum problema nesse sentido. Mas, logicamente, nós temos grandes nomes, né, no Brasil. Mas essa é uma decisão que a CBF vai ter que tomar e a gente está aí. Eu estou ansioso, como vocês também, por esse nome. Espero que não pensem no Pesolano, por favor. Só rapidinho, vamos para as 2 últimas perguntas, tá bom? Você acha que o jogador tem que ser ouvido Sobre o nisso? Pesolano, a torcida do Cruzeiro tem motivos para ficar preocupada com a possível saída dele. Você já citou uma proposta aí da seleção uruguaia. E outra pergunta sobre o Cruzeiro. O que a torcida pode esperar do time na próxima temporada? Vai ser um time para brigar para não cair ou um time para lutar em cima em todas as competições que for disputar? O Pesolano recebeu algumas ofertas no mercado e negou todas elas, mostrando um compromisso fiel com o Cruzeiro, e isso nos deixa muito felizes e tranquilos. Em relação ao time que faremos para o próximo ano, com certeza será uma equipe competitiva, respeitando a história do Cruzeiro. Você garante a permanência do Pesolano, então? Garanto a permanência do Pesolano, sim. Não, E aí? Bem. prazer estar Pegou a contigo 9 aqui. em 94. Usou a 9, hein? 94 a 9 era dele. Tirei dele depois. Aí depois tomou de volta. Coincidência ou não, né? Senhor, posso te pedir para tu fazer a pergunta aqui, senão o Ronaldo vai ficar muito de lado para as câmeras. É que tava bem Dudu, fica aqui, pô. a gente, em 94, né? A gente estava aí desde 70 sem uma conquista, né? E agora, coincidência ou não, vai ficar o mesmo tempo, né? De 2002 até 2026. 24 anos. Naquela época nossa, né? Você, aquele garoto de 17 anos, viu como que era, né? E
até de base para você se tornar quem você se tornou. Né? Aí você falou aí do Pesolano, não mexerem com ele. Mas você, nessa renovação que vai ter na seleção, vai sair todo mundo, não só o Tite. E o Edinaldo vai ter que montar uma nova formação ali de pessoas que vão tomar decisões para chegar lá em 2026. Você se vê sendo uma pessoa que pode contribuir, está ali perto dele, mesmo você tendo essa função no Cruzeiro, mas pela tua história, né? Pelo teu conhecimento e pela tua participação, que aqui eu vi, né? Você no seu canal, voltando aqui, você deu as suas opiniões, você, se for convidado, você ajudaria, estaria nesse processo? Bom, primeirozinho, prazer falar contigo. Pô, quero lembrar dessa época que você mencionou. Para mim foi assim a minha grande universidade em 94. Cara, eu não teria conquistado nada do que eu conquistei se eu não tivesse passado aquele período, né, com vocês. E foi realmente enriquecedor, assim, tudo que eu aprendi, cada detalhe, cada pré-eleição, cada treino, cada esporro do Romário. A turma dos Giros. E realmente foi incrível como aquilo me enriqueceu muito. Por isso que antes da Copa eu sugeri, né, que estavam aquela polêmica sobre os convocados e tudo, e eu sugeri que se tivesse uma oportunidade de levar um jovem como o Hendrick, seria realmente uma situação muito parecida com a minha e teria um impacto impressionante na vida dele. Mas a gente tem muitos jovens na seleção e que com certeza eles aprenderam muito também, né, com a participação dessa Copa e vão aproveitar esse conhecimento para as próximas Copas. Em relação à tua pergunta especificamente, cara, eu estarei sempre à disposição da CBF, sempre à disposição da seleção brasileira. Não contratualmente, porque eu tenho minha função muito clara no Cruzeiro e no Valladolid, e até por conflito de interesses eu não posso assumir absolutamente nada fora isso. Mas estarei sempre à disposição da seleção brasileira para qualquer tipo de ajuda, para estar próximo, para visitar, enfim, para dar minha opinião também, se for pedido em algum momento. Estarei sempre à disposição para oferecer o meu conhecimento, minha ajuda, o tempo que eles precisarem. Quem seria teu treinador da seleção? O meu treinador... Independente do que desejam, da tua opinião, quem seria o cara? Um cheque em branco. Eu sei onde vocês querem chegar. Não, para saber se essa opinião já foi pedida para mim, né? Eu não pensei nisso, mas boa. Não foi pedido, mas também, assim, eu não posso dar essa opinião, sabe por quê? Esse processo de selecionar um treinador, ele é muito complexo. Ele não depende só de uma escolha simples, né? Eu posso explicar o processo que eu faço para escolher o meu treinador. É um processo entre 5 pessoas. Eu e Paulo André, Elias, Bruno Maziotti e o diretor de cada clube, que é o Pedro Martins, no Cruzeiro, e o Fran Santos, que é no Valladolid. Entre essas pessoas, nós discutimos como que a gente quer que o time jogue, qual é a filosofia de jogo que a gente quer, né? Qual é o objetivo que a gente tem. E a partir daí, a gente vai atrás dos perfis que existem no mercado. Não é uma escolha simples, por isso que jogar os nomes assim, ele é só especular por especular, entende? Fazer a última pergunta aqui, então. Cara, esses nomes que eu falei, todos me agradam. O Abel me agrada, o Ancelotti me agrada, o Mourinho me agrada, o Diniz me agrada, mas
eles que vão ter que tomar essa decisão de acordo com o que eles querem para a seleção brasileira, né? Última pergunta aqui, pessoal. Voltando um pouquinho, você gostou do desempenho geral da seleção brasileira na Copa do Mundo? E você também disse que elogiou toda a logística da CBF e tudo mais, mas falou da questão psicológica. Você acha que foi um erro não ter um psicólogo junto com a delegação nessa Copa do Mundo? Não acho que esse tratamento ele seja curto especificamente para a competição. Eu acho que o que eu indicaria para os atletas é ter esse acompanhamento já na sua vida, né? Eu faço há 2 anos e meio, quase 3 anos, um acompanhamento psicológico para mim, né? Venho acumulando muitas funções, muito trabalho e isso tem me ajudado muito. Então, assim, eu indicaria, assim, para a vida você ter um psicólogo onde você possa abrir as suas necessidades, as suas dúvidas e conversar abertamente com um profissional que pode esclarecer muito e te ajudar muito. Não o psicólogo do futebol que está ali um mês para... Isso eu não sei se vai ajudar exatamente, mas logicamente ajuda, né? Mas eu acho que um acompanhamento, né, constante tem uma eficiência muito maior. Ronaldo, só No desempenho geral, no desempenho geral. Ah, tá. Cara, eu tenho que ser muito justo. Eu gostei. Eu acho que a seleção... eu acho que o Tite cometeu alguns erros durante a competição, pequenos erros. Eu gostei muito de quando o Brasil era bem ousado, né, na estreia, e quando a gente tinha essa ousadia de ir atacar, mas tendo o equilíbrio também na hora de defender. O Brasil sofreu muito pouco nessa competição. A seleção brasileira sofreu quase nada, né? O jogo de Camarões talvez sofreu mais, porque também era um time completamente reserva e era uma experiência que estava dando a todos os jogadores, mas que eu também achei muito válida a escolha do Tite por fazer aquilo. Mas é uma pena realmente ter saído da Copa por uma falta de malandragem mesmo de jogo, sabe? Não tenho, assim, uma crítica mais elaborada por algum setor do time. Talvez eu senti falta de laterais que pudessem avançar mais, né? Eu acho que o Danilo ficou sobrecarregado, né, na esquerda, ficou torto, cumpriu muito bem na fase defensiva, mas historicamente a seleção brasileira teve sempre laterais que cumpriam muito bem essa função defensiva, mas também se apresentavam na frente. Talvez a única coisa que eu senti falta assim na seleção, e eu comentei isso com o Cafu no outro dia, e alguns outros amigos que concordavam com isso, mas fora isso eu gostei da seleção brasileira, achei que fomos desclassificados injustamente, mas o futebol ele é assim, a gente sabe que nem sempre vence o melhor e a gente tem que pegar essa derrota aí, aprender dela e tentar novamente na próxima, voltando mais forte. Ronaldo, você acha que pelo gigantesco talento que o Neymar tem, assim, há mais de 10 anos é o principal jogador brasileiro, a imagem dele pode não ficar o que deveria ser se não ganhar uma Copa? Não, acho que não tem risco nenhum de jogar fora absolutamente nada que ele fez na carreira dele. Tudo que ele fez está feito.
Neymar é consagrado e, logicamente, que todo mundo quer vencer uma Copa do Mundo. E todo mundo começa a perceber que não é fácil vencer uma Copa do Mundo, né? E que nós temos 5 estrelas, somos os maiores vencedores dessa competição. E eu acho que a grande maioria das pessoas acha que a gente vai ganhar todas e não é assim que funciona, né? A seleção, a Copa do Mundo realmente é uma competição muito complexa. E agora também eu vejo uma evolução dos europeus assim muito grande, né? Principalmente depois de 2002, assim, você vê o time inglês jogando futebol, jogando bem. E há 20 anos atrás era um futebol, né, de chutão para cima, né, para frente, todo mundo subindo lá, batendo cabeça. E hoje você vê jogando um futebol moderno, né, você vê a França, né, sólida, indo aí, né, num caminho para ganhar a segunda Copa seguida, enfim. É a tua favorita? Para mim a França é a grande favorita. Eu contava com isso desde antes do começo, né, com o Brasil chegando junto da França. Mas agora eu acho que o caminho está bem aberto aí para os franceses, que